Graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal, a Oliveira Missões. A nossa proposta aqui é uma série agora de exposições bíblicas com um tema muito importante para a realidade da Igreja Evangélica Brasileira no século XXI, em pleno 2026, que é o ano onde estamos aí produzindo este material. Eu sou o pastor Alexandre Oliveira. Sou pastor há 30 anos, missionário, tenho servido com a Missão Nasce em Moçambique e aqui no Brasil. Daqui a alguns meses estarei indo para Moçambique para passar um tempo servindo aquele povo e aquela nação. E diante daquilo que nós temos vivenciado e visto de forma muito clara quanto à realidade da Igreja Evangélica Brasileira de uma forma geral, após orar, eu creio que Deus colocou isso em meu coração de compartilharmos, para quem deseja realmente compreender melhor, compartilharmos sobre algo muito sério. É o Evangelho de Jesus Cristo. A nossa série se chama De Volta ao Evangelho, um chamado ao retorno do puro e simples Evangelho de Jesus, ao puro e simples Evangelho de Jesus. Por que isso, meus irmãos? Porque nós temos visto nessa enxurrada de pregações, de vídeos, cortes de vídeos nas mídias, aí nas redes sociais, de tantas palavras em nome de Jesus, mas que nada tem a ver com Jesus Cristo. Tanto discurso de ódio, tanto discurso de prosperidade desassociada ao reino de Deus, tantas palavras com achismos, com tendências totalmente fora daquilo que Cristo é e ensinou. Isso é preocupante, porque temos visto uma estatística aí que diz que somos quase 30 e tantos milhões de brasileiros evangélicos, mas que no fundo, isso não diz a verdade do ser evangélico. Porque temos uma massa de gente, várias instituições, e a maioria delas milionárias, que falam de evangelho, mas que não é o evangelho de Jesus Cristo. Estão anunciando aí um Cristo que não é o Cristo bíblico. Estão anunciando um reino que não é o reino de Deus, é um império. Estão aí proclamando uma mensagem, ou várias mensagens, que nada tem a ver com aquilo que Cristo ensinou. E a nossa intenção com esta série não é sermos juízes de ninguém, sermos juízes de ninguém, melhorando o português, mas sim unicamente chamar a atenção para um retorno ao que de fato seja evangelho. Eu vejo que as pessoas não compreendem o que é evangelho. Paulo fala lá em Gálatas que se alguém chegasse e pregasse outro evangelho que não seja o evangelho que ele havia anunciado, que seja anátema. E quando a gente olha para o que está acontecendo hoje, tem muitos outros evangelhos, que não é o evangelho de Jesus Cristo. E com esta série eu pretendo, com todo respeito, e com toda reverência e numa perspectiva bíblico-teológica bem centrada e fundamentada, não vou falar aqui de achismos, nem o que eu penso e deixei de pensar, mas unicamente voltarei para os textos bíblicos e extrairemos deles, sim, da sua essência, após uma detalhada exegese, uma hermenêutica fundamentada realmente do que é sério, trazemos então uma compreensão real do que seja o Evangelho. Para iniciar esta série, eu não vou apenas, talvez eu nem responda, eu apenas quero provocar você. O que é o Evangelho para você? O que significa o Evangelho? E que Evangelho você tem seguido e que Evangelho você tem falado por aí? Falar sou evangélico é um termo um tanto quanto pejorativo hoje em dia. Existem vários movimentos, várias tendências, várias práticas que usam esse termo como sua identidade, mas quando olhamos de perto, não tem nada a ver com o Evangelho.
O Jesus que tem sido anunciado aí não é um Jesus bíblico. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o Jesus da Bíblia. O Jesus que veio, viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e há de vir. O Jesus que volta. E essa volta é a segunda vinda, é uma única segunda vinda. Não teremos várias idas e vindas de Jesus daqui para frente. Ele vai voltar, é o que diz as Escrituras. Numa data que a gente não pode prever, mas que diante do que está acontecendo e as Escrituras nos mostram, o nosso coração ferve de ansiedade, e santa ansiedade, se eu posso dizer assim, de expectativa, talvez seja a melhor palavra, de que está próximo. Então eu gostaria de chamar a sua atenção para o verdadeiro Evangelho de Jesus. E para começar, eu gostaria apenas de ler um texto para provocar você. O que é o Evangelho? Lá no Evangelho de João, o quarto Evangelho do Novo Testamento, escrito pelo apóstolo João, aquele João, menino lá que seguia Jesus, que cresceu, que amadureceu, se tornou um grande servo de Jesus Cristo, um apóstolo que realmente compreendeu a mensagem do Evangelho, e ele escreveu tanto o Evangelho, este quarto Evangelho que temos na Bíblia, como também 3 cartas, 1 João, 2 João, 3 João e o livro de Apocalipse. Mas é justamente iniciando a série, eu quero ler com vocês aí o capítulo 1 de João, onde João narra as seguintes palavras: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus. O nome dele era João Batista. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a legalidade, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Este primeiro capítulo de João, esses primeiros versículos, aos quais eu acabei de ler aqui para você, eles nos dão uma perspectiva bem centrada de algo que se perdeu hoje, que é a compreensão de quem de fato é Jesus Cristo. O Cristo pregado hoje em dia é um Cristo muito alinhado, vamos dizer assim, a questões políticas, a questões filosóficas, a questões muito referentes à realidade humana, não no entendimento do que seja um homem, mas preso a protocolos e a ideias que não tem nada a ver com aquilo que foi realmente Jesus. João descreve Jesus como o Verbo, o Logos de Deus. Ora, em outras palavras, João está afirmando que toda a revelação de Deus, seja ela no seu âmbito geral, seja ela no seu âmbito especial, escrita, ela é encarnada em Jesus Cristo. Jesus é o Verbo. Essa expressão de Jesus
Quando João fala que Jesus é o Verbo, ele está nos mostrando claramente que não existe nenhuma outra perspectiva, de fato, de entendermos e de compreendermos quem Deus é, a não ser em Cristo Jesus. E aí mora o sentido do Evangelho. O Evangelho que as pessoas acham por aí é apenas dizer a boa nova de que Jesus morreu e ressuscitou. Olha, não está de tudo errado em alguns aspectos, mas não se resume a isso. Não podemos simplesmente resumir o Evangelho em uma declaração. O Evangelho vai muito além disso. E aqui o Evangelho fala-se de Jesus Cristo como o Verbo eterno. A expressão no princípio quer dizer que antes, na eternidade, antes de o tempo ser tempo, era o Verbo, era Cristo. Cristo estava com Deus e Cristo é Deus. É incompreensível para a nossa lógica humana entendermos tal perspectiva, porque nós somos extremamente lógicos em tentar entender que as coisas têm que ser de uma lógica muito racionalmente compreensível, mas Deus não está limitado a isso. E João descreve Cristo Jesus como o Verbo de Deus, aquele que é a encarnação da máxima revelação do ser de Deus, do que é Deus. E talvez seja isso que a igreja tem perdido hoje em dia, porque estão criando um Deus conforme a imagem e semelhança de uma proposta religiosa que tenta literalmente enquadrar Jesus Cristo em gostos e em perspectivas de que nada tem a ver com aquilo que realmente Jesus Cristo é e significa. E eu pergunto para você já leu João capítulo 1? E após ler, se eu lhe perguntar o que é o Evangelho, você saberá me responder? Esse primeiro vídeo é apenas uma provocação. Entenda Jesus na perspectiva de João. Tire todas as pressuposições que você tenha guardado até aqui, os seus preconceitos, e volte-se para a pura e simples declaração de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E é interessante que quando João usa a expressão no princípio era o Verbo, no próprio português a palavra verbo quer dizer ação. Jesus é a encarnação então disso. E se você retomar comigo lá em Gênesis, na criação, tudo começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, então ele vai falando, e falei, e disse Deus, haja luz. E João aqui começa a narrar dizendo que este verbo, olha, ele estava com Deus e tudo que foi feito por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Ou seja, que Jesus Cristo estava na criação. Ele é antes da criação. Parece ilógico, e de fato é para a nossa mentalidade tão pequena, mas o fato é que Jesus sempre existiu e Jesus estava na criação e ele era esse agente criador de Deus, a qual todas as coisas convergem para ele, eternamente para ele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, fala que ele é a imagem do Deus invisível, nele tudo subsiste. Ou seja, o que sustenta todas as coisas, das menores às maiores, as visíveis e as invisíveis, tudo se converge, sai de e volta para Jesus Cristo. Então Jesus não é simplesmente um elemento histórico do século I. Jesus é muito maior do que isso.
Ali tivemos uma manifestação histórica temporal de algo que é muito maior. E o Evangelho diz respeito a isso. Aí quando você lê, quando você começa a pesquisar, quando você começa a se render a esta mensagem, você vai ver que esse Jesus da Bíblia, conforme revelado aqui, ele não cabe em quatro paredes de uma religiosidade que tenta vender um Cristo que é puramente um negócio e não o Verbo de Deus, e não aquele que é a luz, a fonte de toda a vida, o Senhor do Universo. A minha proposta para você é uma releitura das Escrituras a partir do Verbo de Deus, que é Jesus Cristo. Para que você compreenda que o Evangelho, então, é muito maior do que você tem visto por aí neste movimento mesquinho chamado Movimento Evangélico Brasileiro. Ele é muito maior do que essa instituição corrompida que se perdeu, chamada Igreja Evangélica Brasileira. Tem suas exceções? Tem. Deus tem o seu remanescente fiel? Tem. Mas eu te digo com muita profundidade, isso que nós temos visto e ouvido por aí não é o Evangelho, não é de Jesus, não é Jesus. E eu concluo deixando para você, para que nós possamos depois trabalhar no próximo vídeo justamente esta perspectiva. O que é o Evangelho? Conforme João revela no capítulo 1, dos versículos 1, você pode ler do 1 até o 17. E você vai ter uma perspectiva impressionante. Mas para você ler e você começar a entender, desvincule a sua mente de todo esse preconceito e essa perspectiva religiosamente forjada em você que tenta limitar Jesus de tal forma que ele é encaixado em práticas aí que não tem nada a ver com ele. Liberte-se disso e peça ao Espírito Santo para lhe mostrar com muita clareza o que é o Evangelho de Jesus Cristo, o Verbo de Deus, aquele que habitou entre nós e somente nele vemos a glória de Deus, porque ele é a máxima expressão da revelação do que é Deus, de quem é Deus e todo o propósito de Deus para a humanidade. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.